que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o deputado estadual pelo MDB, Douglas Mello. Ele vai conversar com a gente sobre a proposta que ele apresentou de instalar nas escolas um botão do pânico por conta da falta de segurança. Deputado, desde já agradeço a participação aqui, a vinda ao Super N. Obrigada pela presença, viu? E conta pra gente como que vai funcionar esse botão de pânico. Obrigado, Adriana. Bom dia pra você, né? Bom dia ao Léo também, a todos os ouvintes aqui da Rádio Super. É a primeira vez que eu venho aqui nos estúdios, mas todos os dias eu estou com você, sempre que posso, né? Que eu estou vindo da minha cidade, Sete Lagoas, eu venho acompanhando. E a voz é de locutor, viu, gente? O deputado é radialista, trabalha ainda, né? Atua na Assembleia, mas atua na área ainda, né, deputado? Você sabe que agora lá na Assembleia a gente tem quase que uma bancada da imprensa, né? Porque são vários deputados que vêm da imprensa. Pois esse projeto que nós apresentamos, é claro que ele vem ao encontro da tragédia que nós tivemos, né? Aquele último atentado lá em Suzano, mas também a fatos que já aconteceram anteriormente aqui no Brasil. Tivemos, inclusive, em Minas Gerais, aquela tragédia que aconteceu dentro de uma creche e infelizmente, né, muitas pessoas até criticam isso, falam assim, mas o projeto só foi criado depois que o fato aconteceu. Mas realmente a gente vai se adaptando, né? A Assembleia é assim, o Parlamento é assim, à medida que as situações vão acontecendo na sociedade, as demandas vão sendo criadas. E logo, né, que aconteceu aquele incidente, eu falei como que a Assembleia pode propor algo, como que a gente pode evitar que incidentes como aquele aconteçam, e aí veio a ideia, né, através também da nossa assessoria, de criar esse projeto para fazer com que a polícia possa chegar o mais breve ao local se algo estiver acontecendo. Lá em São Paulo, o que foi preponderante para que a tragédia não fosse maior foi o fato da polícia ter chegado muito rápido ao local e evitou com que aqueles jovens entrassem numa sala que tinham ali 50 alunos, né? E os professores ficaram segurando as portas. Daí veio a nossa ideia de criar, né, esse projeto, né, de bolar esse projeto, que é um botão de pânico que aciona a polícia militar imediatamente e também a guarda municipal e possa ali também acionar uma sirene para que todos os professores eles tenham a ideia de que algo de errado está acontecendo dentro da escola. Lembrando que no Canadá, depois que eu criei o projeto, né, depois que sugeri essa criação, o ex-deputado Vanderlei Miranda encontrou comigo na Assembleia e ele me falou, Douglas, esse projeto ele já é utilizado no Canadá. As escolas de lá, várias delas, já tem uma sirene e tem também um botão de pânico que logo que é acionado, os professores ficam sabendo do que está acontecendo. As portas das escolas lá, segundo ele, elas são reforçadas e aí os professores podem acionar a tranca para que ninguém possa adentrar e cometer ali, né, algo como aconteceu lá em Suzano. Deputado Douglas Mello, eu fico com um temor de alguma situação. Será que isso não transfere a responsabilidade da segurança para os professores, para os funcionários da escola? E a gente teve recentemente, por exemplo, uma decisão do governador Romeu Zema de suspender a segurança em mais de 200 escolas do estado que estão em áreas de risco. Será que não vai passar para o professor essa atribuição de fazer a segurança que é do estado? Léo, muito bem lembrado por você. Infelizmente, a realidade que nós temos no Brasil há muitos anos é que o Estado, de uma forma geral, e aqui em Minas não é diferente, há muito tempo que o Estado já transferiu para o cidadão de bem, né, aquilo que o Estado deveria fazer enquanto segurança pública. É só nós analisarmos na maioria das cidades, vou falar em todas as cidades hoje do Estado. Quem é obrigado a abastecer o veículo da polícia, a ajudar a polícia militar, a estar ali dando, né, estrutura para a polícia civil são os prefeitos. E com o cidadão de bem, né, não é diferente. A nossa ideia não é transferir a responsabilidade, mas dar ao professor uma autonomia também para que logo que ele se depare com algo de errado ali dentro da escola e também os vigilantes, eles possam acionar a polícia imediatamente, já que diante do caos, muitas pessoas ficam perdidas sem saber o que fazer. Naquele caso mesmo em Suzano, para mim, o que foi mais preocupante, o que deixa as pessoas mais preocupadas é o fato de uma escola que deve ser a extensão da casa dos alunos, né, passar por um tiroteio. Naquele momento, os professores, eles não são preparados para isso e nem devem ser, porque a escola não é para passar por aquilo. Mas se nós tivermos um botão de pânico, pelo menos o professor, né, ou então o vigilante, ele vai saber que naquele local onde a escola definir, terá um botão que vai acionar
chamar imediatamente a polícia. E aí está a explicação do nosso projeto, que não é uma transferência de responsabilidades, mas chamar aquele que é treinado para lidar com aquelas situações, que é a polícia militar, que é o guarda municipal. É ruim a gente falar disso, que nós vamos precisar de homens armados, né, dentro de escola se algo de errado aconteceu, mas não é normal também um aluno ou um ex-aluno ou mesmo um criminoso invadir uma escola com uma arma, porque lá estão os bens mais preciosos, né? Eu que sou pai posso dizer, quando a gente deixa o nosso filho na escola, algo de mais precioso nosso está sendo deixado ali. Se alguém entra armado lá, nada mais justo que a polícia ser racionada para chegar o mais rápido, não para causar um tiroteio, mas para evitar, né, que um desastre maior aconteça. Agora seria bom a gente não precisar discutir esse tipo de medida, seria, né, deputado? Seria um sonho, né? Seria um sonho. Tá longe disso. Adriana, eu tenho mais de 6 anos que eu trabalho com segurança pública. Quando eu fui eleito vereador em Sete Lagoas, a cidade tinha uma onda de violência muito grande. E eu acabei escolhendo essa bandeira como a bandeira do meu primeiro mandato. Eu posso dizer que vários fatores contribuíram para a violência aqui no nosso país, mas sem dúvidas, né, essa falta de estrutura familiar foi o que mais contribuiu. E acho que esse elo da escola com as famílias, ele é muito importante para a gente voltar a ter um Brasil mais organizado. Qual é a maior reclamação hoje dos professores? É o fato justamente de muitos pais não saberem como está o seu filho dentro da escola, né? Qual que é o comportamento do seu filho dentro da escola? E às vezes ele já sai de casa justamente, né, com ele não sabe o que é um respeito, ele não sabe qual é a referência de pai, de mãe, de irmão, e chega na escola, sobra para o professor ter que dar essa educação, algo que eu sou contra. Então acho que vários fatores contribuíram para nós agora falarmos, né, de uma questão preventiva aqui no nosso país. Nós temos que falar de prevenção, mas ao mesmo tempo de ostensividade, porque infelizmente o país ficou violento. O projeto está nas comissões, deputado? O projeto já foi enviado, nós distribuímos para a Comissão de Educação e também para a Comissão de Constituição e Justiça. Acredito que não há nenhum problema, né, para a aprovação desse projeto, até porque o governo de Minas, ele trabalha hoje com uma teoria de cortar gastos, né? E eu sou totalmente contrário, principalmente esse corte dos vigilantes, né? Porque acho que isso vai custar muito caro para o governo do estado, como também essa suspensão do concurso da Polícia Militar, essa suspensão que aconteceu. Os novos policiais seriam contratados agora, convocados agora, no início do ano, início de janeiro. Com a suspensão do governador, vários municípios deixaram de ganhar policiais, inclusive a minha região, Sete Lagoas. Acho que o governo vai pagar muito caro, Léo, porque quando falta policial na rua, a tendência é que a violência cresça. E nós temos também um dado que é muito preocupante. Nesse ano, vários policiais devem ir para a reserva com o anúncio da reforma da Previdência em Brasília. Então, quando os policiais militares, eles venham, né, que o seu tempo de carreira ali já dão a eles o direito de ir para a reserva, eles não vão ficar esperando uma reforma da Previdência acontecer. Infelizmente, esse recuo, assim, Adriana, é ruim. Esse recuo de tirar a segurança das escolas, de tirar a segurança, por exemplo, como aconteceu aqui em Belo Horizonte. O prefeito Alexandre Calil retirou a segurança que era feita pela Guarda Municipal nos postos de saúde e a violência nesses espaços aumentou. Então, está aos poucos voltando essa Guarda Municipal. Então, nessa questão da segurança pública nas escolas, o senhor acha que é ruim essa retirada dos vigias? Não, acho que é ruim, acho que é péssimo, né? E a gente tem que lembrar também que nós estamos falando aqui de ataques externos, mas tem um ataque também que acontece aos nossos professores. Quantos educadores são agredidos dentro da sala de aula por aqueles jovens que muitas das vezes o pai e a mãe não conversam, não falam a importância do professor e eles agridem diretores. Então, o botão de pânico também seria para casos como esses. Outro dia eu conversava com o Rodrigo Pacheco, que é senador, né? Inclusive, parabenizá-lo pelo trabalho que ele faz em Brasília, e a gente falava sobre isso, sobre essa falta de investimentos que acontece na segurança. E o que acontece aqui em Minas ao longo dos anos é que o efetivo da polícia vai caindo e depois, quando a violência sobe demais, o governo, para dar a resposta, vem realizar concurso da PM. Acho que o grande erro é esse. Os concursos da militar e da civil, eles deveriam acontecer todo ano para realmente o preventivo funcionar. Tem que se esperar uma catástrofe acontecer para que o governo venha dar a resposta. Falando em Romeu Zema, em governo Romeu Zema, deputado, aproveitando também a sua presença aqui, para falar também sobre desdobramentos políticos na Assembleia Legislativa, né? Há uma dificuldade de articulação apontada por alguns deputados em relação à forma como o governador vem se posicionando, né? Como que o senhor
está vendo essa questão do diálogo? Há diálogo, a falta dele, como isso tem se desenrolado lá na Assembleia, na visão do senhor? Adriana, tudo na vida é uma adaptação, né? Eu acho que hoje, se o diálogo não é bom, o governo ele tem que assumir que existe uma grande diferença entre a iniciativa privada e o poder público. E essa é a grande diferença de um grande político para um grande administrador. Eu costumo dizer, Léo, que se valesse, né, se para ser um bom administrador valesse só a experiência de você estar dentro de uma grande empresa, até hoje o Brasil não sentiria falta de Juscelino Kubitschek, de Ulisses Guimarães. Esses grandes políticos é que realmente foram o divisor de água. Acho que essa interlocução ela ainda está ruim. É claro que eu vejo que o governo ele tem boas intenções, sim, mas acho que o primeiro ponto que tem que ser tirado é esse. Muita gente fala assim, a Assembleia gosta de toma lá da cá. Cada deputado ele representa uma região, né? E o parlamento tem isso. O parlamento ele representa muito bem a sociedade pela diferença que existe. Algum político representa uma bandeira às vezes que é de uma área religiosa, outro representa da segurança, da educação. Então o governo tem que entender isso. O governo tem que entender que cada deputado ele tem uma demanda e que o governador pode atender, mesmo o estado sem dinheiro, né? Quando se fala, né, de atender, como que seria esse atendimento? Não é cargo político, não é nada disso. O que nós queremos é um atendimento às vezes regional para fazer realmente o estado caminhar. Acho que tem que melhorar esse diálogo com a Assembleia. Posso dizer que eu converso bem com pessoas do governo, mas não sei a fundo quais são todas as intenções que o governador tem. Se não melhorar, os projetos eles passam a ter realmente dificuldade, já que o parlamento não para, os projetos eles vão tramitando. Se chega no dia da votação, o deputado não sabe a fundo o que o governo quer, acaba que os projetos eles acabam não passando e lá na base, cada deputado é cobrado. O eleitor é que cobra o nosso posicionamento. É o caso da reforma administrativa? A reforma administrativa, sem dúvidas, é um deles. Tem que haver uma conversa do governo, né? Mais olho a olho com cada deputado, né? Porque é o que eu estou dizendo. O deputado, ele precisa explicar para sua base o porquê que ele está votando aquilo. O próprio servidor público estadual, ele pergunta, deputado, por que você votou lá um projeto que proíbe o servidor de ter aumento nos próximos 2 anos? E nós temos que ter um argumento, né, muito claro. Não adianta a conversa ser apenas na mídia, né? Não adianta essa conversa ser apenas de explicação para o povo de Minas. Tem que ser uma conversa para o parlamentar, porque cada um tá lá na ponta, tá indo para suas cidades. Eu vejo que as intenções do governo são boas, mas se não houver um olho no olho, dificilmente esses projetos caminham da forma que o governador quer. 8h54. A gente recebe aqui no Café com Político o deputado estadual Douglas Melo, do MDB. Douglas, agora a gente vai para o nosso bate-pronto. Perguntas curtas, respostas rápidas. 8h55. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Começando o Ministério da Educação. Olha, o Ministério da Educação, o presidente fez uma alteração no início já de governo. Ele, que é o homem da caneta, viu que o ministro não atendia às suas expectativas, ele trocou, tomara que dê certo. Eu só acho que as mudanças, elas estão acontecendo muito rápido para um governo que tem que passar confiança e credibilidade, mas torço pelo sucesso do governo do Bolsonaro. Governo Zema. Governo Zema, ainda aprendendo que administrar com política não é administrar no sistema privado. CEMIG. Acho que é fundamental para o nosso estado. Nós não podemos falar em privatização sem conhecer a fundo a máquina. Então, da mesma forma que o governo está aprendendo o que é fazer política, que é fundamental, a boa política ela tem que fazer parte, acho que tem que se estudar mais a fundo se a CEMIG realmente tem que passar por uma privatização. Reforma administrativa. Só posso dizer por mim, ela só irá acontecer se eu tiver a certeza realmente dos ganhos para o povo mineiro. Lembrando, eu acho que esse argumento do Estado, que a reforma tem que passar, e isso é fundamental para tirar o Estado da situação em que ele se encontra, ainda é um argumento vago. Nós temos que ter um estudo mais a fundo e também acho que o ponto que é mais dificultador é o fato de você não poder reajustar o salário dos servidores nos próximos 2 anos e nem realizar convênio com os municípios.
Certo, agora 8h56. Deputado, a gente agradece muito a sua participação aqui no Café com Política. Foi a primeira vez, espero que em outras oportunidades o senhor volte aqui também. Voltarei, né? E quero inclusive deixar um espaço muito aberto, né? Para que vocês participem também do nosso mandato. Eu acho que a imprensa, ela tem esse elo direto, né? Com o cidadão. Lá na Assembleia nós temos tantas pessoas agora que vêm do mundo da imprensa, não é só porque a imprensa divulga demais as pessoas, mas é porque o ouvinte ele se identifica, né? Tanto com o comunicador do rádio, quanto também com quem está na TV. Então, parabenizar vocês pelo trabalho, sempre que precisarem, contem comigo e também nos critique quando for necessário, que a gente vai aprender com as críticas de vocês. Pode deixar que a gente puxa a orelha, viu, deputado? Tá certo, muito obrigado.